Tudo bem, queridos? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast EBD em Síntese. Desta feita, estaremos aqui sobre a lição número 9 da classe de juvenis. Você já sabe. E comigo aqui, mais uma vez, o nosso Reinaldo. Paz do Senhor, Reinaldo. Pai, seu irmão José, Deus abençoe a você, professor, a você, aluno que nos acompanha aqui em mais um EBD em Síntese Podcast. Muito bem, graças a Deus. Queridos, a lição do número 9 tem como título A Igreja e a Prática da Palavra. O texto que vai servir como base para esta lição está na epístola que escreveu Tiago, capítulo de número 1, versículo 22, que diz assim: Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, hoje estaremos aí vendo essa lição muito importante sobre a igreja e a prática da palavra. E o próprio texto da lição, ele já traz uma importante diferenciação, né, entre ser ouvinte e ser praticante. O que a gente pode trazer de palavra inicial para nossos professores, alunos que estão vendo este vídeo sobre a prática da palavra na igreja? Essa lição, acima de tudo, ela vai nos falar sobre o valor inestimável da palavra de Deus, né? E sem a palavra de Deus, a gente não consegue entender, né, a revelação bíblica de Deus. Porque o grande problema que nós vamos encontrar é que Deus ele se revela também pela natureza. A gente sabe muito bem que aquelas hipóteses de design inteligente, de argumento cosmológico, argumento moral, a gente vai encontrar isso na internet a bancarrota, né? Assim, todo mundo fala sobre isso. Mas a Bíblia é muito interessante porque ela é a revelação do próprio Deus, né? A revelação natural, de alguma forma, nós estamos buscando na natureza em encontrar Deus e nós o encontramos, pelo menos em aspectos sim, filosóficos, por assim dizer. Mas a Bíblia, ela é a revelação bíblica. Então, ali, nós temos o próprio Deus se revelando aos homens. E isso é muito importante porque se nós quisermos fazer parte do reino de Deus, parte dos planos de Deus e entender a nossa salvação, entender para onde vamos, de onde nós viemos, quem somos, a Bíblia vai nos deixar bem claro quem é. E a lição, ela é de suma importância porque vai trazer auxílios à igreja, né, para a utilização, para o manuseio da palavra de Deus. Então, é importante que o professor, né, nessa aula, já que estamos falando de Bíblia, né, que ele utilize, que ele venha para a sua aula munido de bons comentários bíblicos, de bons autores, né? E existem muito conteúdo na internet, mas é bom que, nesse caso, que o professor se prepare e vão surgir em sala de aula, né? Questões bibliológicas muito importantes, né? Obviamente, é claro que leve consigo o seu preparo diário da Bíblia Sagrada, né? A leitura diária, devocional, de estudo, não importa. Ela é fundamental para o professor. Então, essa eu acho que você vai falar sobre a Bíblia e a igreja, nada melhor do que ser a igreja, né? E ler a Bíblia todos os dias, é fundamental. É interessante que a lição ela traz aqui algumas informações sobre a tradução da Bíblia para o português e algumas perguntas para nós. Eu acho que essas perguntas elas podem servir de base, de início para a lição, no sentido de que qual o valor, não é, da Bíblia para você, para o aluno, para o professor. Porque a gente só pode praticar, ler, estudar algo que a gente reconhece algum valor nela, né? Então, a Bíblia ela precisa ser reconhecida por nós como algo que tem valor, que é estimado por nós, né? Pessoas lutaram, pessoas gastaram tempo para traduzir a Bíblia, para o nosso idioma, para outros idiomas, para levar a mensagem da Bíblia. E isso deve ser para nós também algo que nos deve servir
de estímulo, motivação. Claro que a motivação maior para estudar, para praticar a Bíblia, é porque ela é a palavra de Deus. Mas nós devemos ver e entender que muitas pessoas, né, tiveram muito trabalho para que essa Bíblia chegasse até nós. E quantas pessoas hoje desejam ter a Escritura em suas mãos e não possuem? São países onde o cristianismo é perseguido, é proibido. Pessoas rasgam pedaços de versículo, escondem para não ser pegos, mas porque eles têm a Bíblia como algo que tem um valor intrínseco. Então, a Bíblia ela é de um valor inestimável para nós, né? O próprio texto bíblico diz que ela é a palavra do Senhor, ela é a palavra que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada de dois fios. Então, é por isso que a Bíblia ela é essencial. Esta é a palavra que o comentário nos traz aqui da lição. E um ponto que nós devemos diferenciar aqui, Renan, é que existe um problema quando nós fazemos uma leitura apenas esporádica e ocasional das escrituras, porque aí nós não damos realmente o valor que ela deve ter e fica bastante difícil nós praticarmos a palavra se nós não temos uma leitura diária, devocional. A palavra de Deus, a gente sabe que ela tem vários atributos, né? Os atributos da Bíblia. E uma delas é que ela é alimento, né? Muitas pessoas hoje, elas tratam a Bíblia como se fosse um livro mágico, um livro místico, um livro ou um amuleto, né? Eu deixo na minha casa a Bíblia aberta no Salmo 91, porém, na verdade, ela deve ser observada... Oi? Para dar proteção, né? Para dar proteção. Salmo 91 para proteger a casa. para tirar uma olhada, mas a Bíblia, na verdade, ela é algo que ela, como ela é alimento, então ela deve ser consumida diariamente, né? Ela é o alimento que nos enrijece espiritualmente falando. Em algum podcast atrás, a gente estava conversando sobre aquela figura usada por Jesus da casa, que foi construída sobre a rocha e sobre a fundação de areia. E a verdade é que muitas vezes nós começamos até com a fundação na rocha, mas aí nós começamos a querer colocar coisas além do projeto original de Jesus, né? Começamos a errar porque não conhecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é supra-racional. Então, veja, todo mundo pode compreender a palavra de Deus, todo mundo pode entender a Bíblia e qual a mensagem que o autor, que é Deus, que é o Espírito Santo, quer mostrar para nós. Mas muitas vezes nós tratamos a Bíblia como um entretenimento intelectual. Alguns de nós, né? Tratam a Bíblia, e isso é muito comum, a gente infelizmente vê isso. Tem dois extremos, né? Aqueles que tratam a Bíblia com um desprezo doutrinário, por isso inventam aí coisas absurdas, como salgar a casa, ungir moto, carro, casa, coisas assim. Então, assim, coisas extrapolantes, né? Mas também tem pessoas que, por outro lado, enrijecem a palavra de Deus, né? Enrijecem o ensinamento cristão. A verdade é que Deus ele não unge José. Ele não unge métodos. Deus não unge estratégias. Deus não unge a pessoa que memoriza mais versículos bíblicos, né? Deus unge as pessoas. O método de Deus são as pessoas. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, é porque ela penetra a mim. Quando eu leio a Bíblia, ela me lê também. Então, por isso que ela é viva, porque ela interage comigo. Ela me mostra coisas que, numa leitura seca e desonesta, eu não conseguiria encontrar se não lesse com o auxílio do Espírito Santo. Né? Então, é isso. E aí que se encontra o valor inestimável da palavra de Deus, né? Porque é um livro como nenhum outro, que ao lê-lo, ele também me lê. Perfeitamente. E
essa Bíblia ela é comparada, a palavra de Deus, a uma lâmpada, né? O salmista, ele diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, é algo que traz iluminação, é algo que nos mostra o caminho que nós devemos andar, né? A lição ela traz aqui várias coisas que nos mostram a importância da Escritura, porque ela mostra o caminho, ela mostra como nós devemos seguir, ela mostra como nós estamos, ela mostra quem nós servimos, né? Então, nós precisamos obedecer, ler e praticar a palavra, porque ela é realmente o manual. Quando a gente compra um eletrodoméstico, algo para nossa casa, a gente recebe o manual do fabricante. Tá? Você tem que usar aqui nessa temperatura, com essa tensão, você deve usar dessa forma, você deve ligar tantos minutos antes, enfim, você vai aprender de acordo com o fabricante a usar aquele equipamento. E qual o risco de você, se não obedecer às instruções, ou se não ler as instruções, que é muito comum a gente pegar o manual e jogar fora, eu já sei mexer. E aí você queimar o equipamento, cometer algum equívoco. Assim também é o cristão, né? Nós recebemos o manual de Deus, e o manual de Deus é a Bíblia. E quando nós não lemos, quando nós não fazemos aquilo que o manual de Deus nos manda, a gente erra, a gente comete equívocos, a gente faz coisas que trazem consequências, muitas vezes, não só para nós, mas também para outros que estão perto de nós. Né? Então, a Bíblia ela é esse livro que mostra-nos o caminho e como nós devemos nos portar neste caminho. Né? Por isso que é importante nós sermos não somente ouvintes, porque ouvintes todos são, né? Aqueles que escutam uma vez na vida lá alguém falando no culto ar livre, na igreja, é um ouvinte. Ele escutou a palavra uma vez, ele é bem-aventurado também, porque ele ouviu, mas isso não é suficiente. Nós precisamos também praticar. O texto de Tiago ele é muito claro no sentido de dizer que quem é somente ouvinte, ele é como alguém que olha-se no espelho, vê a sua imagem, mas depois logo se esquece. Então, nós precisamos estar sempre ali praticando a palavra para que possamos compreender. Dwight L. Moody, ele na capa da Bíblia dele, ele escreveu a seguinte frase, ele disse: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. E aí a gente voltando àquela ideia que você falou da palavra como alimento, algo como que não seja místico, não é algo esporádico que eu posso usar ou não, mas algo que eu tenho que todo dia me alimentar. A palavra de Deus nos é uma bússola, ela é o caminho, ela é a bússola que nos leva o caminho para o céu. E a palavra de Deus, a gente tem que definir o que é, né? Porque temos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? Sim, claro. Sem pestanejar, podemos dizer que sim, mas quando você vê, por exemplo, a Confissão de Westminster, né, ela vai dizer o quê? Que a exposição da palavra de Deus também é palavra de Deus. A pregação do Evangelho também é palavra de Deus. Não é? Então, o que é a palavra? Bom, aí você pode dizer o seguinte, olha, eu posso achar a palavra de Deus gravada em vários lugares. Ela pode estar na internet, pode ter um audiolivro, ela pode, em vídeos, em músicas, em hinos também tem a palavra de Deus. A música que nós cantamos tem que ser doutrinária, ela tem que trazer o maravilhamento através da palavra de Deus, a glorificação através da palavra de Deus. Então, tudo tem que estar focado na palavra de Deus. Agora, o veículo que eu acho principal para a gente encontrar a palavra de Deus, a gente pode dizer que é a leitura bíblica. A gente já retornando ao ponto da Bíblia. Por que a Bíblia é um livro tão aclamado? Né? Por que não uma grande pregação, ou então um grande livro, mas
ou seja, qualquer outro livro de algum teólogo, mas por que a Bíblia? Ora, porque é ali que eu consigo, sem corruptibilidade, achar o que é a palavra de Deus. Porque muitas vezes, nos púlpitos, em livros, em músicas, vamos ter alguns problemas. Vamos ter deturpações do que é a mensagem da palavra de Deus. Mas na Bíblia, esse livro é tão importante porque ali eu tenho a palavra de Deus incontaminada. A gente não tem tempo aqui, José, mas se formos estudar o trabalho dos pesquisadores, dos arqueólogos, dos filólogos, né, cristãos que estudaram a Bíblia, que estudaram os textos bíblicos, vamos ver que é um livro confiável, um livro inerrante, um livro que tem mais traduções do que obras de Homero, obras de Platão. Então, temos aqui um livro que, dentro do meio acadêmico, é incontestável a sua historicidade, na verdade. É um livro, veja, só para você ter uma ideia, é o livro mais, o livro mais vendido, o livro mais distribuído, traduzido, publicado, foi o primeiro livro impresso que nós temos, é a Bíblia Sagrada, e é o livro mais lido do mundo, é a Bíblia Sagrada. Agora, por outro lado, ele também é um livro mais proibido, o livro que, como diz um pastor contemporâneo, um livro que é jogado nas fogueiras da intolerância. Né? Um livro que sempre há arautos da dissolução do cânon sagrado. Sempre tem alguém atacando. E essa deturpação, ela não só acontece fora das igrejas, mas também dentro das igrejas. Temos aí exemplos recentes de pastores se levantando para dizer que temos que atualizar a Bíblia Sagrada. Temos que arrumar os pilares, os fundamentos da nossa fé. Mas, como já disse também um teólogo do passado, a Bíblia é a bigorna de Deus que quebra os martelos dos críticos. Né? Então, podemos ter segurança em ler a palavra de Deus, não apenas com essa visão científica e histórica, mas também espiritual, que ela é viva. Ela eu posso encontrar em qualquer lugar, mas quando eu leio, que ela me lê de volta, como nós já falamos aqui, aí eu entendo o que ela ser viva. E por isso que toda vez que eu leio a palavra de Deus, posso ler a mesma coisa 500 vezes. Toda vez vai ser uma mensagem diferente para Deus, uma mensagem diferente de Deus para o meu coração. Perfeitamente. A Bíblia nos ensina, nos protege, aumenta a nossa fé. A Bíblia ela tem uma série de coisas que ela nos traz de benefícios. E aí fica a pergunta para muitos de nós, né? Por que nós, às vezes, desprezamos tanto a Bíblia? Se ela é tão importante, se ela faz tudo isso, se ela é a palavra de Deus, né? Se ela é Deus falando conosco, por que nós, muitas vezes, né, desprezamos essa escritura? E tanta gente queria ter a Bíblia em mãos, estudar a Bíblia e não pode. E nós, por exemplo, aqui no Brasil, temos essa total liberdade. Temos até dia da Bíblia, né? E muitas das vezes não temos esta Bíblia como base de vida prática, de vida cotidiana. Então, para nós praticarmos esta palavra, nós devemos aqui que nós devemos ler e estudar. Mas como nós devemos fazer isso? Né? A Bíblia ela precisa ser estudada, precisa ser analisada, precisa ser examinada. Né? Lembro agora das palavras de Jesus, quando foi questionado pelos saduceus acerca da ressurreição, já que eles não criam, quando Jesus disse assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Então, eles não conheciam as Escrituras, ou até conheciam, mas não da forma adequada. E aí nós precisamos estudá-la, um estudo constante, progressivo, para que nós tenhamos este crescimento e possamos praticar realmente. Como é que eu vou praticar algo, viver algo que eu não conheço, que eu nunca li, ou que eu nunca estudei de forma correta? A gente, quando vai fazer o vestibular, o concurso, a gente cria os métodos de estudo, né? E bota lá, mapa, mental, essas coisas todas. E a Bíblia? Como é que nós devemos estudar? Eu suspeito, José, que
pela facilidade que nós temos de encontrar uma Bíblia, a palavra de Deus, eu suspeito que por essa facilidade nós estejamos, às vezes, banalizando a palavra de Deus. Acho que porque veja, por que o ouro, o diamante, o rubi, tudo é muito valioso? Porque é escasso. É escasso. Não é fácil de você encontrar. Mas se o ouro desse na porta de casa, ninguém estava comprando aliança de ouro. Então, se a Bíblia fosse escassa, talvez nós dessemos mais valor à palavra de Deus. Né? Talvez não. Pois é. Então, assim, a lição ela vai trazer três métodos diferenciados, né, para você poder estudar a palavra de Deus. A leitura planejada, e isso você pode ler e conversar com seus alunos, a leitura planejada, o estudo sistemático e a pesquisa detalhada. Olha, aqui você pode, no seu estudo pessoal para a sua aula, você pode preparar. A gente vai perder o tempo lendo, né? Lendo a lição. Você lê em casa, professor, a sua lição. Mas a ideia aqui é que eu gostei muito do que a nossa comentarista ela escreveu. Ela diz: reconheça a autoridade da Bíblia e submeta-se aos seus princípios. Eu acho que isso aqui é de suma importância. Não tem como você estudar a palavra de Deus, ler a Bíblia com um coração orgulhoso. Não dá. Se você quiser que a Bíblia lhe ensine, que realmente ela prescrute o seu coração, faça morada no seu coração, como diz o salmista, é necessário, acima de tudo, que você tenha humildade para ler a palavra de Deus. E é interessante porque, por mais que às vezes nós estejamos sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de buscar a Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos dá um tapa algumas vezes, um chute algumas vezes. E nós somos despertados para o que ela tem para nos dizer. É aquela coisa, a Bíblia nos humilha, né? Ela bota o homem no chão. Ela nos mostra como somos pecadores e como nós somos desviados da vontade de Deus. Mas no mesmo livro eu também tenho mostrando a graça de Deus e o amor de Deus para nossas vidas. Então, e aqui eu não falo somente a pessoa, porque veja que o título da nossa lição é a igreja e a prática da palavra. Então, quando você não fala apenas só de uma pessoa utilizando um desses métodos, mas quando tem uma igreja, quando tem um culto de doutrina recheado de membros, quando eu tenho uma escola dominical recheada de pessoas ali assistindo, pode ter certeza que a palavra de Deus está permeando aquele meio. E aquela igreja está forte, está pronta ali para a boa obra, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. É aquilo que a gente chama de estado de graça. Né? Só chegamos no estado de graça através da palavra de Deus, porque só aí vamos estar prontos para fazer a vontade de Deus, né? Com curas e profecias e pregações e conversões. Né? A gente só vai conseguir ser instrumento de Deus nesse estado de graça. Estado de graça só é alcançado pela oração e pela busca de Deus através da palavra. Perfeitamente. E nós estamos trazendo aqui, não é, métodos, ou seja, formas que nós temos de como estudar a Bíblia. É importante o nosso aluno de escola dominical ele criar esse hábito, né, de ler as Escrituras e ler estudando a Bíblia. A gente tem várias formas de lê-la. Nós podemos fazer uma leitura anual e é louvável. É muito importante, talvez, professor, você possa incentivar o seu aluno. E talvez, ao final do ano, quem conseguir fazer a leitura anual da Bíblia, você presenteá-lo, estimulá-lo a fazer isso. Porque é muito importante que o nosso aluno
ele leia a Bíblia integralmente. Mesmo que quando a gente faz esse tipo de leitura, a gente não se aprofunde tanto em determinados textos que necessitam de um aprofundamento, mas nós temos uma visão holística, uma visão global das Escrituras. É importante a gente ter isso, né? Então, é importante que o aluno ele chegue, eu consegui, no final do ano, de Gênesis a Apocalipse, porque certamente isso vai estimular ele a ler novamente, porque tem alguma coisa que ele não entendeu. Ou mesmo, rapaz, eu estava lendo tal livro e eu me lembrei de algo que eu li lá no começo do ano, em determinado texto, e ele faz aquele paralelo, né? Faz os links. Então, essa leitura planejada, né, por exemplo, da Bíblia inteira, ela vai trazer esse aspecto para o aluno, muito importante. E talvez ele sinta a necessidade aí e depois fazer um estudo sistemático. Não, eu li a Bíblia toda, mas eu queria focar agora nos evangelhos. Eu vou estudar os evangelhos, comprar livros que me ajudem no estudo dos evangelhos, e assim ele vai conseguir fazer essa leitura, né? Então, um curso teológico, né? Ele pode ser... Um curso teológico, perfeitamente, né? Que é mais uma ferramenta para que a gente possa aprender a Bíblia, para que a gente possa praticá-la, né? Porque sem entender a gente é difícil praticá-la. A gente pode praticar algo errado porque entendeu errado, porque não estudou da maneira correta, né? E então é muito importante. Além disso, né? Nós temos uma pesquisa ainda mais detalhada. Eu acho muito interessante quando Lucas ele escreve a Teófilo, né? No Evangelho que leva o seu nome, quando ele disse que fez uma pesquisa detalhada, né, minuciosa, sobre tudo que tinha acontecido para que Teófilo recebesse a informação correta. E aí nós também, como leitores da Bíblia, né, como estudantes da Bíblia, nós devemos fazer também um estudo minucioso das Escrituras, um estudo detalhado, para que a gente possa receber assim também a mensagem, aquilo que Deus quis falar conosco, né? Nós sabemos que nós não fomos os destinatários iniciais dos textos, porque o nosso idioma é outro, a nossa cultura é outra, mas e é por isso que nós precisamos dessas ferramentas para que a gente possa transpor esse abismo cultural, né? Mas a Bíblia, ela a palavra foi feita e escrita e inspirada por Deus para os crentes mesmo, para que a gente pudesse compreendê-la. E para isso a gente tem que se esforçar muitas vezes para entender o que alguns pontos que até o apóstolo Pedro mesmo, quando escrevendo a sua epístola, disse que Paulo escreveu determinadas coisas que era difícil de entender. Imagina se Pedro disse isso, né? Imagina para nós também que estamos 2.000 anos depois daquilo que ele escreveu. Tem alguns textos da Bíblia que a gente nem recomenda para que algumas pessoas leiam no começo da fé, né? Você não vai chegar para um novo convertido, alguém que com honestidade, sinceridade se converteu, está querendo buscar e aprender mais de Deus, mas começar por Apocalipse, por exemplo. É um pouco... Porque ali tem verdade do Evangelho, tem, mas é necessário que ele comece pela aquilo que é mais, né, mais importante, mais fundamental. Então, eu acho muito interessante isso, que a palavra de Deus, ela exige, isso é interessante, a gente falou que ela exige humildade, é verdade, mas ela também exige a humildade intelectual, de você lê-la sabendo que tem coisas que você não está pronto para aprender totalmente ainda. Tem coisas que você vai, no passar dos anos, amadurecendo, e você vai galgando novos patamares na Bíblia, novos patamares de entendimento bíblico. Veja, a gente, quem nasceu no Evangelho, tem os cultos infantis, né? A gente geralmente ali com 7, 10 anos de idade, não sei dizer muito bem ao certo qual é a idade, a gente não é cultinho, mas é o culto infantil. Um culto que a mensagem é para as crianças, né? Veja, nesses cultos, a gente aprende uma coisa. E aquela coisa vai acompanhar a gente para a vida toda, porque aquilo ali é a base.
Mas com o passar do tempo, nós precisamos de uma palavra diferente, mais complexa, porque nossa vida vai ficando cada vez mais complexa. Então, uma mensagem diferenciada é importante para que a gente possa crescer na fé. Contudo, sem perder os fundamentos lá que nós temos lá no DEPIM. O pastor da minha igreja, ele sempre diz assim, olha, as classes mais importantes são as das crianças. Em segundo, nós convertidos. Porque se você tiver um professor que erre um pouquinho, só um pouquinho é suficiente. Se você tem, porque veja, a dos jovens, adultos, né? Enfim, são classes que até a nossa também, nossos alunos estão ali naquela faixa de idade que eles já sabem ler, já estão buscando ali, já leram a Bíblia né? Alguns mais, outros menos, mas tem uma maturidade espiritual de alguma forma. Mas aqueles que estão no começo da fé, seja porque são muito novos ou porque aceitaram a Jesus há pouco tempo, eles precisam de uma atenção mais rigorosa. E aí é trabalho de você, professor, você coordenador de escola dominical, sempre ficar ali de olho, né, para o que está sendo falado ali, e sempre que perguntado por essas pessoas, você sempre dá uma resposta honesta, humilde, mansa, né, sobre a defesa da sua fé. Só um adendo, José. Eu sei que eu estou falando muito hoje, tô talvez ocupando o espaço da irmã Milka, né, que infelizmente não pôde estar conosco hoje gravando. Mas uma coisa que eu ouvi esses dias, eu acho que é um pouco importante, e essa mensagem aqui é para mim, é para você, José, são para os professores que estão nos ouvindo, José, que é pregador também, né, da palavra de Deus, mas eu tenho percebido, e isso depois que eu ouvi isso, eu parei e disse, isso é verdade. Nós, muitas vezes, e aqui eu me boto no meio também, nós estamos lendo a Bíblia profissionalmente. Estamos pegando a Bíblia e nos preparando para pregar, para dar aula, para ministrar para um grupo de pessoas. Mas não podemos esquecer de ter aquele prazer na palavra de Deus. Né? Aquele prazer na palavra de Deus. E não apenas ler a Bíblia de forma compromissória com a sua igreja, com o seu ministério. Né? Eu estou lendo porque tem um grupo de leitura que eu estou acompanhando, eu estou lendo porque amanhã eu vou pregar, amanhã eu vou dar aula, porque aquilo outro não. Estou lendo porque eu tenho deleite, prazer na lei do Senhor e nela temos que meditar de dia e de noite. Perfeito. Já ia citar realmente o texto Salmo primeiro, né? Primeiro. Versículo 2, verso 2. Antes tem o seu prazer, ou seja, é a gente que ama a palavra, né? Você deve desfrutar do que a palavra de Deus diz para nós. Aí, eu achei interessante essa questão da formação, por exemplo, do departamento infantil. É como se alguém quisesse fazer uma equação de segundo grau sem aprender a multiplicar primeiro, aprender as operações básicas, elementares da matemática, né? Ou mesmo fazer uma redação sem aprender a gramática, sem aprender as coisas do português, né? É difícil, fica mais complicado. É como alguém que quer estudar a Bíblia, entender a Bíblia, mas não quer começar pela base, né? Pelo princípio. E agora nós não podemos ficar só no princípio, né? É aquela coisa que eu lembrei do texto de Hebreus, né, que ele disse, eu tinha coisas para falar para vocês, mas vocês ainda não têm condições de aprender o solo do mantimento, né? Vocês ainda estão ainda num nível muito elementar, muito baixo. E ele diz, mas isso é para os meninos, né? E a gente precisa desenvolver como crentes. Até o apóstolo Pedro disse que nós somos como meninos, novamente nascidos, e aí nós experimentamos o leite racional, mas depois nós temos que amadurecer espiritualmente. Essa foi até uma reclamação do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele disse que eles eram ainda meninos, carnais, porque ainda não tinham uma maturidade cristã. Então, é importantíssimo que a gente, como crente, também desenvolva essa fé e conhecimento para que cada vez mais possamos ser melhores praticantes. E
Ah, uma comparação muito interessante acerca disso foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Já entrando no tópico de número 3 da lição, é uma parábola bastante conhecida de Jesus, quando ele, já no final do Sermão do Monte, né, que nós conhecemos, ele faz uma comparação entre dois tipos de ouvintes, né, duas pessoas, aqueles que apenas escutam e aqueles que escutam e praticam a palavra. E, Reinaldo, a gente vê que os dois construíram casas, as dificuldades vieram para os dois, porém, existem algumas diferenças que foram fundamentais para que aquele resultado, que foi também diferente para os dois, viesse a acontecer. A primeira coisa que a Bíblia faz depois de humilhar, de nos machucar, de nos moer, depois nos restaurar, a Bíblia nos dá a maturidade. Eu acho que essa palavra que você falou, ela é importantíssima. Eu acho que a falta de leitura séria, eu estou falando de leitura esporádica, mas uma leitura séria da Bíblia, está gerando crentes, infelizmente, imaturos na fé. E no cotidiano da vida também. Então, um homem sensato, e aí a gente pode também, o homem maduro, o homem sensato, aquele que tem as suas faculdades mentais em sãs, ele é um homem que ouve e que pratica. Né? Então, nessa parábola que Jesus nos fala lá em Mateus 7, ele compara o homem que ouviu e que pratica com aquele que firma a sua casa em uma rocha e que essa casa resistiu à tempestade, né? Veja, a casa ela fica em pé não por causa dela em si, não por causa do que eu construí, não, mas é por causa da fundação dela. A fundação em que eu construo a minha teologia, por assim dizer, é a que importa, tá certo? Se eu construo... E quando eu falo assim, a minha teologia, é quando eu digo o que eu entendo de Deus. Se o que eu penso de Deus está baseado na palavra dele, no que ele se revela para mim, virão as tempestades, os ventos de doutrina, e eu vou ficar firme. Não pelos tijolos que eu construí, pelas argamassas que eu mexi, que eu edifiquei, mas pela base que é a palavra de Deus. O homem que constrói em terreno arenoso, ou seja, aquele que ouve, aquele que sabe como construir a casa, ele sabe como edificar a casa, ele sabe, ele é um bom engenheiro, é um bom arquiteto, um bom pedreiro, não é esse o ponto. Mas ele ouve, mas não pratica. Por isso ele sabe construir, ele sabe muito bem, mas ele não sabe onde construir. Que a palavra não habita no seu coração. Eu lembro daquela história do John Bunyan, o peregrino, e tem um momento que cristão e fiel eles se encontram com um personagem chamado Eloquaz. E é aquela coisa, Eloquaz sabe falar muito da Bíblia. Ele entende tudo, ele sabe desenvolver todos os raciocínios da graça, da salvação, de como ocorre a purificação do homem, tudo isso. Mas ele não sabe viver aquilo que ele prega. E quando ele é questionado sobre como ele se sente quando ele é regenerado pela palavra, ele não sabe responder. Ele não sabe pôr em prática aquilo que ele ensina. Por isso que ele sai dali daquela conversa irritado e humilhado, porque construiu a sua casa na areia. Que Deus tem misericórdia das nossas vidas, né? E da minha vida também, para que nós não construamos nem um pouquinho depois dessa rocha. Que é... Perfeito. E as dificuldades, né? O que aconteceu com um, aconteceu com o outro. Ou seja, a vida cristã, as dificuldades, elas virão para todos, né? Vieram as chuvas, correram os rios, os ventos, as duas casas.
Nós, como crentes, passamos as mesmas dificuldades. O texto bíblico diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, Elias, os profetas, aqueles que serviram a Deus, todos passamos por dificuldades, provações, tribulações. Agora, o que vai diferenciar a minha vida, a vida os demais, é onde, né, que nós estamos fundamentados. Onde é que eu coloquei o meu fundamento? Eu sou um crente e o meu fundamento é em Cristo. Eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu procuro viver a palavra, excelente. Eu vivo esta palavra, então eu tenho um fundamento sólido, né? Vem as dificuldades, elas virão, e de alguma forma a gente sofre, mas as dificuldades elas virão para todos nós. Agora, a forma como ou a forma como você, a forma como todos nós iremos reagir ou suportar essas tribulações, aí a diferença estará justamente no alicerce, na base, onde a minha vida está fundamentada. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse que toda aquela estrutura que foi colocada sobre o solo arenoso, ela foi derribada. E é interessante que diz que grande foi a sua queda. Então, veja que tudo aquilo que foi feito, ela foi comprometida pela falta de um fundamento, né? De um fundamento inabalável, de um fundamento sólido que estava na Escritura. Então, para resumir, né, a parábola, o que resume é justamente que não basta apenas ouvir. Por quê? Jesus estava finalizando o seu sermão do monte. Muita gente ouviu o sermão. Jesus sabia que naquele lugar havia vários tipos de ouvintes, vários tipos de pessoas. E o que ele estava dizendo ali para todos é: olha, eu preguei, eu ensinei. Agora, a forma como é que vocês vão sair daqui é que vai diferenciar quem realmente é meu discípulo e quem não é. Porque se vocês ouvirem aqui, vocês praticarem, ótimo, vai vir as dificuldades, mas vocês estarão firmes. Agora, se vocês ouviram tudo isso e não colocarem em prática, vocês vão ser levados aí por qualquer coisa. Então, isso é que seria o diferencial na vida de cada um deles. Portanto, para nós passarmos para a finalização da lição, nós devemos ser os cumpridores, né, da palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida íntegra, correta diante de Deus, suportarmos as dificuldades desta vida aí. Acho que a parte mais difícil dessa lição é essa. Cumprir a palavra de Deus. A gente começou sobre métodos, sobre o que fazer com a palavra de Deus, mas realmente a Bíblia é um livro que exige do ser humano muito, 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 muito. Não porque ela expressamente diz isso, mas porque ao ler a palavra de Deus, nós não vemos outra saída senão entregar a nossa vida inteira a Cristo. Então, quando ela nos revela a realidade da vida, né? Ou seja, a cosmovisão da palavra de Deus, ela é estarrecedora, ela muda, ela transforma vidas, né? Porque a partir desse momento que a Bíblia lê você, ou seja, que ela entra dentro do seu coração, que a palavra de Deus habita dentro do seu coração, que aquela semente ela é plantada, se você for honesto e realmente se arrependeu do seu coração, você não consegue viver mais da mesma forma. Então, é diferente de você ler, por exemplo, um romance, você ler um texto técnico de alguma área que você estuda, porque esse texto, o que vai exigir de você é a mera capacidade linguística, técnica, de alguma forma, gramatical, intelectual, mas não vai exigir de você nenhuma decisão. Até esses livros de autoajuda, coaching, sei lá o que vendem por aí, nesses aeroportos, no sebo que tem aí, né, em cada rua, em cada esquina, eles não vão exigir de você muita coisa. Vai dizer que você, acorda 5 da manhã, compra coisa para sua esposa, vai dizer aquilo, mas não vai exigir de você que você doe a sua vida, que você seja escravo de Cristo, né? Prisioneiro, cativo por essa palavra.
por amor a essa mensagem, né? Então, o fato de, perdão, a exigência de sermos cumpridores, de ter uma postura que reflita a palavra de Deus, volta àquela questão da maturidade, José. Eu acho que o crente maduro é um crente que renuncia o mundo, ou seja, um crente que se separa do pecado, que busca a santidade de Deus. Ele tem noção. E veja, aquele que é santo, né, não é o santarrão, não é o bonzão. Aquele que é santo é aquele que tem noção do quão pecador ele é. E quão depravado, vamos usar essa palavra, o quão estranho as coisas de Deus ele é. O crente que é cumpridor, que é maduro na fé, ele é fiel. Ou seja, ele sabe se portar de maneira fidedigna à altura da palavra de Deus, né? Não é um crente que anda por aí com brincadeiras estranhas, com linguajar diferenciado. E aqui, professor, você pode dar uma ênfase maior nesse ponto da fidelidade. Porque na nossa faixa etária de sala de aula, se não me engano, de 15 a 17, eu acho que fica entre pré-adolescentes e os jovens, né? Eu acho que é uma fase muito difícil, porque é a fase que ele tá ali no ensino médio e está entrando na faculdade. Então, é a fase que ele é mais bombardeado. É onde as propostas, a gente sabe, todo mundo aqui, eu pelo menos tenho 25, o José já deve também tá por aí, nessa faixa de idade, e 27. Então, a gente sabe que nessa fase de escola, pré-vestibular, vem muitas propostas, tem muitas dúvidas no coração, né? Uns querem casar, outros querem não sei o quê, outros querem viver a vida adoidado. Uns estão na igreja, se vestem como crente, mas no Instagram postam coisas que não podem, que não devem, as fotos aí no meio do mundo. Deus sabe lá o que estão fazendo. Então, é o momento da gente falar que a palavra de Deus transforma a vida do homem, da mulher e do adolescente e do jovem. Então, não é aquela coisa de Deus, você está querendo dizer que Deus se importa com o exterior. Também. A verdade é que Deus também se importa com o seu exterior. Por isso que ele fala fugir da aparência do mal. Porque às vezes a aparência do mal é muito pior do que o próprio mal em si. Se eu vejo alguém que parece estar cometendo mal, eu posso tirar dali muitas outras coisas do que só ele estar fazendo mal. Se eu digo, eu vi fulaninho saindo de carro à noite com um cicrano, a aparência daquele mal sugere que eu possa pensar várias outras coisas. Então, a aparência do mal é muito pior do que, às vezes, o próprio mal. Por isso que andar em fidelidade, eu gostei disso que a comentarista colocou, temos que nos portar de maneira apropriada, mantendo fidelidade a Deus e as ordenanças do Senhor. Isso aqui é esplêndido. Às vezes a gente se preocupa muito com as questões dos usos e costumes. Aqui acho que a gente tem espaço, já que nosso podcast ele é confessional, ele é da Cidade de Deus, ele é da IADN. Muitas vezes a gente se preocupa, muitos jovens tentam, né? Mas por que eu vou usar saia? Por que eu vou usar desse jeito? Por que eu não posso botar uma calça, uma coisa assim? Porque nós vivemos um padrão de santidade e fidelidade a Deus que a nossa igreja pensa e formalizou, que é um padrão que agrada a Deus. É um padrão que Deus se agrada, porque é um padrão que mostra de dentro para fora como Deus nos transformou. Mas fulaninha usa saia e é assim. Fulaninha não sei o quê e é desse jeito. Fulaninho faz a barba, mas é desse outro jeito. Tudo bem. Mas o importante é que Deus se revela nessas pequenas coisas. Muitas vezes, e eu vou contar essa história, uma vez eu estava na igreja, e na minha igreja nós temos um grupo de louvor orquestrado. E eu subi para a galeria e encontrei um jovem que tocava nesse órgão de louvor orquestrado. E eu perguntei, fulano, você não vai tocar, não? Não, porque eu não fiz a minha barba. Não fiz minha barba.
Tá, sentei ao lado dele, fiquei com ele lá. Quando dá um pouquinho de tempo, eu falo, fulano, você vai deixar de louvar a Deus por causa da sua barba? Esse é o impedimento que você tem. E aí ele se levanta, depois de algum tempo, ele se levanta, ele só pede licença, passa, fala com o dirigente do órgão, pega a gilete, tira a barba e vai tocar. Porque ele entendeu que existem coisas mais importantes do que o que eu acho, do que o que eu penso. E, às vezes, essas pequenas coisas que são impostas a nós falam muito mais alto do que as suas palavras, do que suas, né? Então, essa fidelidade é muito importante. E essa fidelidade, ela só é encontrada através da palavra de Deus. Então, veja, quando o jovem, como o jovem vai manter o seu caminho, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, nós podemos ter esse coração humilde, né, de entender que Deus ele se manifesta de várias formas e que pela sua palavra nós temos aí um guia, um parâmetro para seguir. Tem mais um tópico aqui, né, sobre oração e jejum. Eu vou deixar, eu já falei demais, deixar para Perfeitamente. Para que assim possamos refletir os valores do reino de Deus, né? E como nós podemos viver assim. É isso que eu acho que esse último ponto se encaixa, né? Que é orando, jejuando. E completando com a lição sobre a prática da palavra, você tem uma vida devocional, né? A oração, você vai ter a comunhão com Deus, o jejum, você vai ainda mais se aproximar do Senhor, estar em sua dependência e a leitura da palavra. Então, são meios de aproximação de Deus e que nós aprendemos através da palavra, né? Quando é que você aprende a orar? É na Bíblia. Os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus ensinou, deu um modelo. A gente aprende através da palavra. Como orar? Jesus ensinou também. Fecha a porta do teu quarto, ora teu pai em secreto, ele vê que está oculto, né? Não olhe para que as pessoas vejam que você é um crente santo, que ora muito. O jejum também, a Bíblia ensina como. Passa, não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando, passa aquela cara de sofrimento, etc. Então, tudo isso a gente aprende como? Na palavra. Então, está aqui o segredo para que a gente possa ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de fé, uma vida cristã autêntica, né? Praticando da palavra, orando, jejuando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia e, sobretudo, praticando. Então, esta lição ela tem como objetivo justamente esse, nos ensinar, nos mostrar que nós devemos ser praticantes da palavra. Então, que Deus possa... Então, essa lição ela nos mostra que nós devemos não somente ser ouvintes, como diz o texto bíblico, mas também praticantes. E ao longo dessa lição nós podemos entender como nós devemos fazer isso. Lendo a Bíblia, quais os métodos que eu vou utilizar? Você, professor, você vai conversar com o seu aluno. Como é que ele pode ser um estudante da Bíblia? Como é que ele pode adquirir o conhecimento necessário como cristão? Então, a lição, ela procurou justamente isso. E, sobretudo, ouça, aprenda e sejam praticantes das Escrituras. Então, que essa lição realmente venha causar um efeito prático, né, no vida dos nossos alunos, que necessitam, a juventude às vezes é elevada, a gente canta bastante, a gente adora o Senhor, a gente tem aquele momento de adoração e tal, mas nós precisamos ainda mais, né, praticar a Bíblia. Precisamos de uma juventude realmente comprometida com os princípios da palavra de Deus, que não se amedrontam, que não se omitam diante das dificuldades, das contas, e assim, então, sermos praticantes da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos, né? Obrigado ao Henrique mais uma vez. Que Deus possa abençoar nossos professores e alunos, enfim, a todos que estão ouvindo nosso podcast. Que você venha compartilhar também com outras pessoas, que seja um instrumento de bênção para você, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.